Jornada de formação para a educação étnico-racial. Esse evento está sendo promovido pela Escola do Parlamento da Câmara Municipal e recebe todos com muito prazer, com muita alegria. Esperamos que vocês aproveitem a noite, aproveitem as palavras, a formação e levem daqui boas ideias, né, para os locais de trabalho, os locais em que vocês travem essas discussões, tá bem? A Escola do Parlamento tem se preocupado com essa discussão da educação para as relações étnico-raciais já há algum tempo. Nós consideramos que ela é fundamental para o exercício da democracia, para o exercício da cidadania, né? Por isso o investimento nessa temática. Então, é um prazer ter vocês aqui. Para nós começarmos a noite, né, de formação, eu queria anunciar e convidar para dar as boas-vindas para vocês a professora Ilza. Ela é diretora da Escola do Parlamento e vai conversar com vocês um pouquinho também. Boa noite a todos e a todas. Na verdade, é uma fala também de boas-vindas e de agradecimento, principalmente a Silvia e ao Hélio, que coordenam esses cursos, né, e a nossa relação com a Secretaria Municipal de Educação. A gente entende que é muito importante tanto essa parceria com a educação e esse curso em especial. Primeiro porque a relação étnico-racial faz parte da nossa origem, né, da origem do povo brasileiro. E acho que discutir isso num momento em que não só a cidade como o mundo está tão intolerante, tão difícil, né, de se viver, é importante para a gente lutar cada vez mais, combater o racismo, como a Silvia falou, lutar pela democracia, por cidadania, né? Então a escola tem muito prazer de receber esse curso e agradece também as professoras, né, que ministrarão as aulas, a Cristiane e a Marilândia, e que vocês aproveitem bastante. Obrigada. Bom curso. Peraí, só falar que eu vou pedir licença para sair, porque a gente também está com outro evento que vai participar fora daqui, e aí eu vou para lá junto com a Mara. Tá bom? Muito bem. A Escola do Parlamento, gente, já existe aqui na Câmara Municipal desde 2011 e ela, apesar de ser nova, né, ela tem investido muito nessa discussão da educação para a cidadania. Uma das vertentes é a questão das relações étnico-raciais e outras todas que englobam aí a questão da cidadania, nós temos discutido desde o nascimento da escola aqui na Câmara. Então, nós convidamos vocês a sempre visitar o nosso site para verificarem lá as ofertas de cursos, não só nessa questão, mas em outras também, nós temos várias. Agora, recentemente, nós trabalhamos com educação para o território, né? A questão do território, como nós olhamos para a educação territorial, então foi um curso bastante interessante. Tivemos também um outro que discutiu a alfabetização para o exercício da cidadania, então não só para professores, mas para educadores de uma maneira geral, educação popular, todos foram convidados. Então, vocês acompanhando, né, o site, vocês têm lá as notícias dos cursos, dos processos de formação que nós oferecemos, tá bom? Então, eu convido a vocês a olharem lá, visitarem e sempre estarem atentos e virem participar, tá bom? Que mais? Outra coisa, este evento aqui está sendo transmitido ao vivo, né, pela TV Câmara, e também vai ficar disponível depois num lugar, no site, né, que vocês podem acessar na nossa página, vocês podem acessar para rever, para também levar para os locais de trabalho
as aulas que vocês vão receber hoje e mais os 2 dias, né? Na próxima quinta e na próxima terça. Então, vou começar então convidando as professoras que vão trabalhar com vocês hoje. Primeiramente, eu convido a professora Marilândia Frazão a compor aqui a mesa. Ela mesma depois vai conversando com vocês. Ela já é conhecida, né? E também a professora Cristiane Santana. Todas elas, né, foram escolhidas por nós com muito critério, porque são pessoas que estão totalmente credenciadas, né, capacitadas para fazer essa discussão com a gente aqui hoje em alto nível, tá bom? Então eu já, sem mais demora, passo a palavra para elas trabalharem com vocês e conosco, né, porque também pretendemos aprender, tá certo? E uma ótima noite de aprendizado para todos. Tá bem? Vocês podem ficar à vontade, não precisam necessariamente ficarem na mesa, podem circular, porque professor gosta de circular, né, gente? Então, a gente gosta de plateia primeiro. Não tem plateia, a gente não gosta. Bom, eu sou Marilândia Frazão, como já me apresentaram. A dinâmica que a gente... A dinâmica que nós vamos trabalhar esses 3 dias é compartilhado, porque na realidade nós trabalhamos juntas e desenvolvemos um trabalho na cidade de São Paulo, os 4 anos de gestão anterior a esta gestão na cidade de São Paulo, e que nos deu um resultado bastante positivo, bastante eficaz, e que a rede, na realidade, abraçou com muita segurança esse trabalho. Então, eu vou fazer uma prévia de por que a gente está aqui, e aí depois a Cris vai fazer uma programação visual, e a gente vai fazendo um comentário, e quem quiser, no meio do que está sendo apresentado, achar que deve fazer uma intervenção, pode fazer, que na realidade não é um curso, a gente está fazendo um encontro para a gente bater um papo, que na realidade muitas pessoas que estão aqui também conhecem bastante, né, essas questões que nós vamos trabalhar um pouquinho. Eu acho que a única diferença é que a gente está trabalhando num campo da institucionalidade, que é o que a gente precisa, porque às vezes a gente tem bastante acúmulo nas questões, e às vezes estão fora das pautas dos governos, que é os governos que têm que implementar, né? A gente sabe que não é só a escola que ensina, que educa, mas a escola formaliza, né? Então a gente tem aquela necessidade da formalidade da educação, até para a continuidade dos nossos estudos. Então a Escola do Parlamento sempre é um grande parceiro. A gente vem fazendo alguns trabalhos bastante interessantes aqui com a escola, fizemos no governo anterior e agora estamos dando continuidade. Então, na realidade, nós estamos na década, né, do afrodescendente, que é de 2015 a 2024. Acho que a gente poderia ter mais atividade com relação a essa década, porque ela trata dos afrodescendentes na diáspora, não só no Brasil, mas no mundo, e às vezes a gente acaba nem tendo grandes comemorações com relação a essa temática, porque ela ainda não é um tema que requer um olhar, né, bastante positivo com relação a isso. Mas já visto agora esse momento que estamos vivendo com a questão da Líbia, e a gente não está vendo ninguém se manifestando, não temos vendo grandes jornalistas escrevendo. Então, na realidade, nós estamos por nossa conta. Na realidade, é um pouco isso. E a gente tem que afirmar que o povo negro importa, sim, e a gente trabalha nessa perspectiva. Se eles não fazem, nós fazemos. Se eles não deixam nós entrar, nós entramos. Porque, na realidade, nós já estamos há muito tempo aí nessa luta. Então, eu acho que é importante a gente criar um certo audácia, né? Não é? A gente é um pouquinho, tem que ter audácia, porque se a gente não tem audácia, ficar esperando, as coisas não acontecem, a não ser que a gente tenha parceiros. Quando a gente tem parceiros, as coisas funcionam. Se a gente não tem, a gente tem que forçar um pouquinho a barra. Então, na realidade, a década do afrodescendente, ela traz 3 temas fundamentais e importantes para a gente avançar no processo de uma visibilidade, não só cultural, mas política,
né, de ações políticas com relação aos afrodescendentes. Então, a gente tem, o primeiro tema é o reconhecimento, né, porque se a gente não reconhece que o Brasil é um país com um número elevado de negros, como que a gente pensa políticas de promoção de igualdade racial? Então, a gente precisa reconhecer, precisa ter esse reconhecimento. Você tendo o reconhecimento, obviamente, você desdobra, há um desdobramento para a justiça social, para a justiça, que é o segundo tema. Então, o primeiro é o reconhecimento, você vê que elas estão imbricadas, é uma trilogia que sem uma não funciona a outra, né? Então, o primeiro é o reconhecimento, o segundo é a justiça, porque como é que a gente, sem reconhecer, a gente faz justiça? A gente faz justiça quando a gente reconhece que a gente precisa avançar, que eu sofro determinado, sei lá, preconceito ou discriminação, aí eu reconheço, obviamente eu quero fazer justiça. Aí como é que eu faço a justiça? Um desenvolvimento, né? O que é o desenvolvimento? É a inclusão social. Você, para incluir alguém, você tem que saber quem é. Quem é, o que faz, o que pede, o que questiona, aí eu acabo incluindo, e quando eu incluo, é o que nós vamos falar na segunda e na terceira aula, que é as afirmações. Não existe uma ação afirmativa se você não sabe socioeconômico desse sujeito, dessa população, você não reconhece ele como uma sociedade socioeconômica e como culturalmente. Aí você acaba não fazendo, ou se faz, a gente faz normalmente, como dizem os jovens, o meu neto fala isso, meia boca. Né? E de meia boca, realmente, nós estamos um pouquinho cansados. A gente ou quer de fato, ou a gente senta para discutir nessas questões. Eu acho que nós estamos já, avançamos, mas poderíamos ter avançado mais. Avançamos em 2 governos, ou 2 governos e meio, né? Porque no último governo nacional a gente parou um pouquinho, mas nós avançamos em 2 governos nacionalmente, e que imbricou nos municípios e nos estados. Né? Porque se a gente pegar as diretrizes, do qual nós vamos falar aqui esses 2 dias, ela não diz que é só o governo nacional. Eles dizem que o governo estadual tem dever, governos municipais, os conselhos. Eu não vi nenhum conselho, eu fui numa reunião do Conselho Estadual, querendo pautar as diretrizes da Lei 10.639, e falaram para mim, não, você tem que falar na prefeitura. Não, os conselhos, eles são independentes, eles não dependem da prefeitura, eles são autônomos. Eles podem sim, mas é um tema que não é reconhecido e as pessoas não têm interesse. Então, eu acho que o nosso objetivo aqui realmente é a década do afrodescendente, e a gente adentra nas políticas afirmativas que nós avançamos num governo que eu acho que serviu e serve como parâmetro. Eu até vou dar uma notícia aqui de primeira mão, eu não tinha nem falado com a Cris, mas ela está rolado nessa nossa publicação. Teve um fator dentro do governo anterior a este, que foi as metas. E nós trabalhamos numa meta que agora vai sair um livro. Ela foi tão interessante, teve um avanço tão importante para a cidade de São Paulo, que a Fundação Perseu Abramo pediu que a gente se debruçasse para que isso virasse uma referência, não só para governos estaduais, mas governos municipais, e até para os conselhos municipais, estaduais e federal de educação. Então, agora, a Cris, vamos passar. Tem alguém aí para nos ajudar? Eu acho que já passou? Você mesmo que vai. Então, a gente vai, agora, a Cris vai passar algo que ela catalogou, que é importante, que a gente depois, eu gostaria de, na última aula, eu quero ver se eu consigo ter para todo mundo, em mãos, essas diretrizes aqui. Isso aqui merecia, eu vou até ver depois com a Escola do Parlamento, a gente fazer um curso somente sobre as diretrizes, porque a gente não lê, a gente não sabe quem são os responsáveis, e a gente acaba deixando, né? Mas eu falo alto, né? Todo mundo ouviu o que eu falei? Eu falei fora do microfone. Oi? Pode. Só um momento. Eu vou pedir para vocês gravando, né? Falarem ao microfone, porque estão nos assistindo, e na transmissão só pode ser pelo microfone. Tá bem? Então, o que eu falei não gravou. Se for do interesse, as questões, né? Nós fazemos sim. Ah, tá. O
trabalho Isso, com as não é? diretrizes. Eu acho que- Podemos combinar, sim. Eu só queria reforçar que estudar as diretrizes, fiz meu doutorado na educação e eu acredito que um dos grandes momentos, os primeiros passos, primeiro reconhecer que há o racismo vigente e estruturante no Brasil. Segundo, estudar a legislação, que a gente conhece muito pouco, e eu acho ótima a ideia de fazer um curso aqui, já sugerindo, só para a gente se debruçar na legislação. Era isso. Muito obrigada. Mais alguém? Podemos já? Isso, a gente vai... no momento que vocês acharem que querem fazer uma intervenção, é um encontro, é um afropapo que nós estamos fazendo aqui. A gente tem a professora, não pensa em coisas de... Ô, Mari, eu vou levantar, porque aí a gente fica mais à vontade aqui para usar o espaço, né? Acho que vou circulando, não tem problema para o registro, né? Então eu vou descer. Eu vou descer, que esse negócio dessa mesa... Assim a gente fica mais próximo também, né? Bom, boa noite a todas e todos, né? Enfim, a Silvia, quero agradecer à Escola do Parlamento em nome da Silvia, a professora Marilândia, por essa possibilidade, essa oportunidade de estabelecer esse diálogo, né? A professora Marilândia é alguém que dispensa apresentações, né? Pela sua trajetória, enfim, né? Pelo trabalho que vem desenvolvendo. Mas como eu estou chegando ainda, então eu vou falar um pouquinho quem eu sou, até para que vocês saibam, né? E por que a gente está aqui dialogando. Bom, meu nome é Cristiane, eu sou professora, né? Atualmente eu tenho atuado no Instituto Federal de São Paulo, né? No campus de Guarulhos, professora de língua portuguesa. E venho de uma experiência, por isso, né, a Marilândia e a Escola do Parlamento fazem esse convite para participar desse momento, junto ao município de São Paulo, né? Eu fui professora da rede municipal e nos últimos 4 anos, né, entre os anos de 2013 e 2016, estive atuando no Núcleo de Educação Étnico-Racial como técnica pedagógica. E nesse trabalho do núcleo, né, sobretudo, vim juntamente com a SMPIR à época, né, na figura da professora Marilândia, pensando um trabalho de implementação da Lei 10.639 no município de São Paulo, né, impulsionado por uma meta da gestão municipal que visava a formação de educadores, principalmente, né, entre os trabalhos, entre as atividades previstas, né, dentro dessa meta. Uma das mais expressivas foi a formação de educadores, mas não só, né, incluía também publicações, outros tipos de ações, mas a formação foi, pelo menos dentro de SME, foi o que a gente se debruçou mais, né, nesse trabalho. Então é um pouco por conta dessa trajetória e desse trabalho que eu vim conversar com vocês hoje. Tenho observado aqui, né, observando o público, eu percebo que tem, né, algumas pessoas aqui que eu já vi em outros espaços, então acho que também a gente não vem aqui ensinar ou, né, pautar nada. Na realidade, como a própria Marilândia colocou, é um espaço de diálogo. Então a gente trouxe alguns pontos para reflexão e a gente espera que essa reflexão seja conjunta, seja partilhada. Então vocês sintam-se à vontade para, durante a exposição, irem se colocando, né, não só ao final. Então a ideia é que a gente dialogue mesmo. Bom, dentro da estrutura desses encontros, né, a gente está chamando de jornada, isso, Silvia? Dessa jornada, né, eu tenho que apontar para lá, é isso? Mas está ligado? Qual que é o botãozinho? A pessoa que não tem intimidade, ela vai me ensinar ali. Imaginei que não tivesse ligado. Agora está certinho. Aí. Esse daqui, para a gente falar um pouquinho. Obrigada, Silvia. Bom, então, dentro dessa estrutura da jornada, né, foram pensados 3 encontros e a gente vai ter esse percurso de reflexão, né? Esse primeiro encontro, e acho que, casando com uma expectativa que já foi colocada aqui, a gente vai se debruçar um pouco mais sobre os marcos legais, porque acho que um pouco,
né, o que eu tenho observado na experiência na gestão municipal, em experiências anteriores, com formação de educadoras e educadores no que se refere à Lei 10.639, é sempre um grande questionamento do porquê da necessidade de se ter uma lei, né? Por que a gente pauta essa questão a partir de uma lei, se dentro da educação isso não teria um caráter impositivo. E aí a gente observar os marcos legais vai no sentido de desconstruir um pouco esse argumento, ou seja, de perceber que a Lei 10.639, ela não é um princípio, ela não é um começo, não é um princípio, mas ela é o fim não, né, mas ela é o resultado de toda uma luta histórica do movimento social negro, né, que passou por legislações anteriores, por negociações, enfim, por uma demanda por reparação, né, uma demanda por essa ação afirmativa, e ela chega como resultado desse processo, né, e é um resultado que também está olhando muito de perto a realidade das escolas, né, a nossa realidade nos sistemas educacionais. Então a gente vai olhar um pouquinho qual que foi esse percurso até chegar na lei, era um pouco a proposta de hoje. Paralelo a isso, hoje falar um pouco também das políticas públicas. Então, né, a professora Marilane já fez uma introdução, a gente vai trocando aqui a palavra ao longo da exposição, que seria um pouco do que a gente pensou para hoje. Para o segundo encontro, o foco será um pouco maior na gestão escolar. E aí a gestão, a gente está pensando tanto a gestão da unidade educacional, quanto a gestão pensando nos sistemas de ensino, município, estados. Então, e nesse sentido a gente pretende compartilhar um pouco do que foi a experiência no núcleo de educação étnico-racial durante a última gestão municipal, né? Então, a partir dessa meta, como que a gente traçou os caminhos, acho que isso é algo que precisa, e aí fico bastante feliz, Marilane, quando você coloca dessa possibilidade, desse registro a partir de um livro dessa experiência, porque acho que o que aconteceu em São Paulo, não é porque eu estive trabalhando nesse processo, mas foi algo muito impactante. Assim, eu estive acompanhando processos na esfera estadual, em outros municípios, né, comecei nesse processo de formação da Lei 10.639 em 2005. Então, nesse período, tenho acompanhado bastante experiências. E acho que o que a gente teve em São Paulo foi bastante significativo, assim, muito impactante, teve um alcance gigantesco, né? Hoje eu estou no Instituto Federal, mas venho fazendo algumas ações no município ainda, sobretudo nesse mês de novembro, a gente acaba fazendo mais atividades, e tenho tido a possibilidade de observar que, felizmente, né, a gente, obviamente, quando você tem uma gestão que se compromete diretamente com esse processo, o resultado é outro. Mas a gente também tem uma força muito grande dentro das unidades educacionais, né, de pessoas e grupos e coletivos que vêm, independente, né, de uma política de Estado, vêm desenvolvendo trabalhos muito interessantes, né? Então, a gente vai observar no segundo encontro um pouco disso. E aí, por fim, no último, seria pensar algumas práticas mesmo, análise de práticas educacionais. Aí a gente vai compartilhar um pouco do que apareceu nessas formações, né, de iniciativas, de unidades. Eu trabalhei muito de perto, né, durante esse período num projeto que foi o Leituraço, né, que era um projeto de promoção e de construção de acervo de literaturas africanas, afro-brasileira e indígena, que a minha área de pesquisa e de atuação é a literatura, né, dentro da academia, mas não só, né, a gente vai tentar, nesse último encontro, compartilhar mais algumas experiências e também fazer uma conversa com vocês, que acho que muitos aqui, seja nos espaços formais ou informais, têm atuado também como educadoras e educadores. Então, esse último encontro, acho que é esse momento da gente fazer essa partilha e, ao mesmo tempo, pensar aí o que a gente tem de desafio ainda pela frente, né? É uma estrutura que você fala tudo, você fala, ufa, né? Será que a gente dá conta em 3 encontros? Muito provavelmente não, né? Isso não vai se esgotar nesses 3 encontros, né? Mas, exatamente, né, Mari?
Mas a ideia é que a gente possa, nesses 3 encontros, estabelecer um diálogo, né, trazer reflexões, a gente sair daqui, todo mundo, nós que estamos aqui nesse papel de facilitadoras, né, eu nem diria palestrantes, enfim, e vocês que estão nesse lugar também, aqui, que não é de espectadores, mas é de um coletivo que pretende discutir e refletir sobre essas questões. Bom, vamos lá ver se eu já... Ô Mari, liga o botãozinho aí. É embaixo, tem um botãozinho aí. Esse daí eu já aprendi. Eu não tenho botão. Ah, tá. É isso. A gente pensa que fala alto, mas não fala. Então, quando a Cris fala no primeiro item, com relação à lei, na realidade, como ela é um resultado, o resultado não a colocou no currículo brasileiro. Essa é a nossa luta, porque ela se encontra, né, no arcabouço da educação, mas ela não está no bojo, se houver uma mudança curricular, ela não está lá indicando, né, olha, as escolas, bababá, esse é o conteúdo, na primeira série, na segunda série, na educação infantil, bababá. Então, essa é a nossa luta, que como a Cris falou, se não tem um olhar para que isso seja pauta dentro de um projeto, ou dentro de um programa de educação, ela não entra. Ela não entra, porque aí constrói o planejamento de português, de ciência, de matemática, de química, de física, sei lá o que, sei lá, de desenho, de ciência, sei lá o que, e a lei fica que, como ela é transversal, né, na realidade, o estudo dela, quando ela é programada para a educação brasileira, e que é pensado pelo movimento negro, pela relatora, ela é na transversalidade. Então, veja bem, além dela não estar lá constando no currículo, ainda temos que entender o que é transversalidade, o que é intersetorialidade. Percebe a dificuldade que a gente, às vezes, tem para fazer o diálogo dentro, não entre nós, mas dentro do sistema educacional e dentro dos governos e dentro das secretarias, porque não basta só dizer, temos que implementar a Lei 10.639 e a 11.645. Não, ela tem que ter uma política para a implementação dela. Porque se não tiver essa política, não acontece. É como a Cris falou, o primeiro momento nos debruçamos na formação, né, que ela falou, mas anterior a isso precisa o quê? Uma questão orçamentária, porque você não faz política pública sem orçamento, não é? Então veja só o quanto é, não digo desgastante, porque a gente é militante, a gente cai, mas levanta e fica em pé, né? Mas para o entendimento do sistema educacional, porque não é uma questão do professor, é uma questão muito maior. É uma questão do sistema educacional. Como que ele pensa isso para depois a gente resolver todas as questões que são pertinentes à lei. Pode continuar, professora. Doutora. Vamos trocando, dona Marilândia. Eu gostei dessa disposição que a gente... Não ficou bom? Ficou. Ou não gostaram? Se não gostaram, se manifeste. A gente aqui, quem manda é vocês, gente. Então, tá. Como eu falei, certo. ninguém aqui veio para... Aqui, na verdade, A gente veio é para fazer um só... diálogo aberto, amigável. Por isso que eu acho que é prazeroso. Porque todo mundo sabe. Nós também vamos aprender com algo que vocês passam e que, de repente, a gente não sabe. Pode. É verdade? Bom, aqui acho que esse primeiro slide aqui é só, a gente ainda está na definição do curso, por isso que eu coloquei, enfim, vocês devem estar falando, mas essa informação já é de conhecimento. Mas, enfim, aqui, só para a gente pensar qual que é o universo que a Lei 10.639 abarca, né? Isso, aqui a gente está dialogando com as diretrizes, com os documentos que norteiam esse processo, o que a gente tem compreendido como educação das relações étnico-raciais, né? Que acho que é bom quando a gente parte dessa definição, o que está dentro desse universo, é importante porque às vezes a temática é tratada de forma muito redutora, né? Então, ou a gente vai pensar, por exemplo, o mês de novembro, algumas ações pontuais, ou ainda um tema dentro de uma determinada disciplina, e o que se pensa
por educação das relações étnico-raciais é muito mais amplo, né, do que isso. Obviamente que essas ações mais pontuais, elas também fazem parte desse processo, mas elas não podem se esgotar em si próprias, né, elas precisam ir além. Então, nesse sentido, a gente colocou o que seria a educação para as relações étnico-raciais. Pensar a perspectiva histórica, né, então, a história e diversidade cultural afro-brasileira, africana e indígena, e eu estou pensando já na alteração que é feita pela 11.645, as trajetórias do povo negro e dos povos indígenas no espaço geográfico, a identidade racial, relações sociais e diversidade, a autoestima e identidade étnico-racial e a superação do racismo na escola, ou seja, é uma missão muito mais ampla do que um trabalho pontual. Né? Sobre eu vou falar especificamente dessa questão da autoestima, porque eu vim de uma experiência essa semana e é um exemplo que me impactou bastante. Né? Eu estava fazendo, isso foi na segunda-feira, estava numa unidade fazendo uma formação sobre literatura. E nós discutíamos, né, eu fiz a conversa a partir da ideia de representação. Né, um pouco pautados no debate que acho que vocês devem estar acompanhando em torno do livro da Silvana Rando, o Pepa. Né? Então, a minha missão lá na escola foi acalmar um pouco o debate. Né? Então, eu fui para acalmar, enfim, mas, na verdade, para dar mais elementos para esse debate, para não ficar naquilo, eu gosto do livro, eu não gosto, o autor é bacana ou não é bacana. A gente foi fazer uma reflexão. E falando sobre representação, né, acho que todo mundo acompanhou mais ou menos essa discussão. Talvez para quem não tenha acompanhado, o livro Pepa é um livro infantil, de literatura infantil, que discute a questão dos cabelos, do cabelo crespo, e ele entrou num debate porque algumas interpretações, inclusive a minha, né, conseguiu identificar sérios problemas no livro do ponto de vista da perpetuação de estereótipos, né, de expressões racistas, enfim, uma série de problemas. E aí fui dessa discussão pensar a representação. Né? E em determinado momento surgiu aquele assunto, né? Mas a gente, às vezes, as próprias crianças negras não se gostam, né? Não constroem uma autoestima positiva sobre si. Porque a gente estava falando do livro e do quanto aquelas representações poderiam impactar na formação dessa identidade. Né? Silvana Rando. E aí, enfim, o livro ele é um livro que fazia parte do acervo de escolas municipais. Acho que ele entrou nos acervos no ano de 2010, acho, salvo engano. O livro é de 2009. Acho que ele entra no programa Minha Biblioteca em 2010, se eu não me engano. Chegou a entrar no sala de leitura? Não. Ele era um livro que era voltado para as crianças, né? Mas, enfim. E aí, mas resumindo a história, né, depois se vocês acompanharem aí pelas redes sociais, para quem não viu ainda, vai conseguir ver imagens do livro, enfim. Eu até estava com ele na bolsa, mas tirei. Enfim, mas devo ter imagens dele em outro slide, se sobrar tempinho a gente fala um pouquinho sobre. Mas o que eu discutia com esse grupo de educadoras, né, quando elas falavam, bom, mas não é um livro que vai vai impactar na autoestima, porque isso vem de outros espaços, mas o que eu discutia, né, quando a gente fala desse pertencimento étnico-racial, essa autoestima, não basta que eu vire para uma criança e diga, olha, você é bonito, você tem que se gostar de si, você tem que se assumir. Ela precisa de repertório. Né? Quando a gente fala de representação, de repertório, então a lei trabalha um pouco nesse sentido também, vai mexer numa série de questões, quer dizer, que imagens que circulam no espaço escolar, né? Que representações são essas, como que essas crianças negras e não negras se veem e se reconhecem nesse espaço. Então isso acaba sendo bastante relevante. Então um livro que aparentemente a gente possa dizer, não vai impactar tanto assim, é uma história, ele impacta, né? Porque ele traz uma representação com a qual, né, nenhuma garota que tem o cabelo crespo vai querer se identificar. Né? O livro, embora ele faça uso do humor, a gente pode entrar em várias esferas de discussão. Né? Eu acho que ele tem vários problemas, para além do que tem sido apontado no debate público. Mas
independente disso, a gente tem que pensar essa construção de autoestima, e ela está relacionada com a lei, desse universo de representações, né? Então, acho que vem um pouco do que eu vou falar mais adiante, a professora Marilande já falou um pouco sobre isso, o parecer da Lei 10.639 também vai colocar 3 dimensões, que é a do reconhecimento, da reparação e da valorização, né? Então, acho que o percurso ele vai um pouco nesse sentido. Mas antes da gente chegar na Lei 10.639, pode? Vamos lá. Vejam só, a gente avança, não é na convergência, é na divergência que a gente avança, né? Por exemplo, ela fez essa leitura, eu vi esse debate, eu conheço o livro, quando eu cheguei na rede, ele estava lá jogado, quase não sei quem que recupera, ele coloca eles nas redes. Eu fiz o contrário. Eu chamei a atenção do pessoal que está na rede municipal, que entrasse no debate dizendo, olha, esse é um livro, mas em compensação nós temos, porque a gente fez o leituraço, 3 anos de leituraço, gente, com uma bibliografia vastíssima dos maiores autores negros que estão por aí, né, uma pesquisa, né, com curadoria, uma pesquisa profunda. Aí eu só coloquei isso, olha, vamos nos ater, né, no que nós já adquirimos, no que nós avançamos, né, com todo esse trabalho, que o leituraço ele não entrou só como leitura, ele entrou como uma formação ferrenha dada pela Cris, que é a área dela. Ela foi para os territórios fazer formações com os professores, para depois eles se dedicarem a essa leitura com os alunos. Então foi uma coisa muito intensa. Eu digo, eu não vou ficar debatendo, né? Eu só coloquei isso, olha, eu acho que um livro tem importância sim, mas a gente também tem que recuperar aquilo que nós avançamos e que nós temos não só nas bibliotecas, mas nas salas de leitura que foi trabalhado com os professores. Né? Não, sem dúvida, Marina, você está coberta de razão. Né? Agora você trabalhou com eles, né? O que aconteceu, na verdade, a experiência, já que eu inventei de falar do livro, deixa eu terminar a história. Né? O que aconteceu na nossa experiência com o contato desse livro, né, anterior a esse debate? No ano de 2013, antes de começar o processo formativo, a gente fez uma escala menor, né, fez um curso pequeno, enfim, para 100 pessoas. Né, 100 pessoas, vocês devem falar, mas isso não é tão pequeno, mas dentro da rede municipal, né, que tem mais de 60 mil educadores, é um número bem pequeno. Mas esse curso era um piloto para ver quais conceitos a gente ia trabalhar em larga escala, enfim. E num primeiro encontro debatemos a questão do estereótipo, e no segundo encontro uma professora veio e falou, olha, Cristiane, depois do nosso primeiro encontro, eu estou com dúvida com esse livro aqui, porque eu trabalhava com ele, e agora, diante dessa discussão, eu não sei se ele é tão adequado assim. E aí ela me apresentou, até então eu também não conhecia. Bom, aí eu li o livro e fiquei assim, né, com o cabelo em pé, né, usar uma expressão bastante corrente, porque ele tem uma série de questões mesmo. Acho que, do ponto de vista do enredo, eu não sei, a autora tinha uma outra intenção, só que o livro está permeado por um imaginário racista, enfim, com uma série de questões problemáticas do ponto de vista da linguagem, as ilustrações, enfim. Então, independente da gente fazer uma caça às bruxas, né, foi até o que eu conversei na segunda-feira, a gente pensar que, por isso que eu decorei até o ano que o livro foi publicado, Mari, porque ele é de 2009, e no mesmo ano a gente tem um livro chamado Betina, que foi escrito pela Nilma Lino Gomes, que é um livro que trata do cabelo também, é um livro belíssimo, assim. E assim, o posicionamento, o modo como a narrativa é construída é diametralmente oposto ao Pepa, né? Então, quer dizer, você tem um repertório, e o que a gente precisa é sensibilizar um olhar, é ter um olhar crítico sobre aquilo que nós levamos para a sala de aula, para perceber, quer dizer, eu vou caçar o livro, vou fazer, não, mas eu tenho um outro repertório muito vasto, assim, há inúmeros autores e autoras pensando essa questão. Por exemplo, poderia citar o Betina, que eu falei que é do mesmo ano, mas tem O Mundo no Black Power de Tayó, Cabelo de Lelê, As Tranças de Bintu, enfim, a gente consegue levantar uns 10 a 20 títulos com facilidade, né, isso do universo que eu conheço,
sobre essa temática e que vão fazer isso de uma outra forma. Então, a escolha do repertório ela passa por analisar essas questões também, ver a materialidade do texto. Não se trata de entrar num debate o que a escritora fez ou não fez, mas é pensar qual que é o impacto dessas imagens na sala de aula sobre a construção da autoestima de crianças negras ou ainda de não negras também, enfim, né, pensar todo esse processo. Bom, passando para a nossa questão específica de hoje, que são os marcos legais, então, como eu disse, a nossa ideia era retroceder um pouco, né, antes de 2003, e aqui a gente faz uma opção, obviamente, de pensar isso a partir da década de 80. Isso não significa que antes dos anos 80 isso não fosse uma pauta também para os movimentos sociais, né? Mas aqui a gente tem um marco que é a Constituinte. Né? Então, nesse momento, você já tem como pauta do movimento social negro a questão da educação. Né? Então, não só o acesso à educação, porque a gente sabe que, historicamente, o acesso à população negra ele é negado, até do ponto de vista legal, enfim, há uma legislação que nega esse acesso, mas aqui a gente, pensando já nesse momento de uma suposta universalização, né, da educação, se tem pensado também na questão da permanência, né? Então o movimento negro tem pautado muito isso. E essa permanência significa, de novo, a gente vai ficar falando essas palavras várias vezes aqui, a ideia do reconhecimento, ou seja, reconhecer-se nesse espaço. Para que essa população se reconheça nesse espaço, a gente precisa ter a inclusão da história da África e da cultura afro-brasileira no currículo, né? E isso aparece sempre como uma pauta. Como que isso aparece ali na Constituinte? Né? Há um debate, há a organização de associações do movimento negro, e eles realizam, durante esse período, uma série de atividades, enfim, debates, seminários, enfim, com o objetivo de pensar o que seria esse acesso, essa permanência na educação. Marilândia pode até falar melhor sobre esse momento do que eu, né, Marilândia? Eu estou aqui... Mas ninguém acredita, né, Marilândia? Só ouviu falar, né? Eu também só ouvi falar, mas vamos lá. Então, desse processo, o que se coloca, né? Há na Constituinte uma subcomissão, né, dentro dos debates que estavam sendo realizados. Nessa subcomissão estavam juntos, né, agrupados, né, negros, populações indígenas, pessoas com deficientes e outras minorias, enfim, esse era o nome da subcomissão. O que hoje a gente também debate muito, que é essa junção, né, que muitas vezes desconsidera a especificidade de cada um dos movimentos, mas era o que você tinha nesse contexto. E essa subcomissão, ela vai propor 2 artigos para a Constituinte. Eles acabam não entrando, mas é proposto. O primeiro, que seria esse artigo 4º, na educação dará ênfase à igualdade do sexo, a luta contra o racismo e todas as formas de discriminação, afirmando as características multiculturais e pluriétnicas do povo brasileiro. A gente está aí atualmente nesse debate de gênero, por exemplo, então para a gente ver como isso não é um modismo, né, ou algo que tenha surgido recentemente, isso está sempre nas pautas, né, dos movimentos sociais. O artigo 5º colocava que o ensino de história das populações negras do Brasil será obrigatório em todos os níveis da educação brasileira na forma que a lei dispuser. A gente já teria um grande avanço aqui se tivesse entrado como os movimentos estavam reivindicando. Mas aí, nesse processo da Constituinte, isso não entrou, né? O argumento utilizado foi de que essas temáticas eram muito específicas e precisariam de uma lei própria, enfim, né, um tratamento específico. E aí entra na Constituição, na realidade, o artigo 242, que vai dizer: o ensino de história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro. Quer dizer, você tornou algo específico, pontual, marcado, o que nós queremos é algo bastante amplo, né? Levar em consideração as contribuições de diferentes culturas é algo bastante amplo, enfim, não necessariamente, não que a lei vá garantir, mas isso estar expresso na legislação tem um peso muito maior, né? Do ponto de vista até para que os movimentos possam fazer uma cobrança. Enfim, isso é o cenário que nós temos na Constituição em 88. Pode, Mari? Voltando
Você quer que eu volte? Não? Como se cria a Assembleia Microfone, Marilândia. Nacional Constituinte, o modelo que a gente quis pautar para fazer essa discussão foi Palmares, que Palmares foi a primeira democracia racial que se teve no Brasil, que serviria para ser modelo até hoje, se a gente tivesse no poder e pautar com uma grande experiência e que deu um resultado que todos nós sabemos que foi extremamente positivo, né? A gente não pode dizer que não foi, porque foi positivo, né, a luta de Palmares. Então, a discussão foi trazer este modelo. E com relação à pauta da questão que se pega de 80, e para ver como era uma pauta do movimento negro brasileiro organizado, que é um movimento social que serviu de exemplo para muitos outros movimentos sociais se organizaram depois do movimento negro, movimentos de mulheres, LGBT, os indígenas começaram a se organizar de uma forma mais constituída para as lutas políticas. Em 1948, no primeiro Congresso Negro Brasileiro, já se pautou naquela época, lógico que eu não estava, né, Gino? Olha para mim, eu só estudei isso aí e conheci o autor, que foi o nosso grande Abdias Nascimento, que foi o promotor desse congresso, né, junto com o movimento negro. Já lá se pautou o histórico, não, se pautou dentro das metas que se tirou daquele congresso, a história africana e a história do negro no Brasil. Para você ver como a Lei 10.000, ela só se debruça, né, para a gente pautar uma lei, mas já tinha um histórico, uma experiência do movimento negro, que já dizia, não dá para você ter uma escola brasileira que não leve em consideração a metade da sua população e a cultura dessa população. Porque quando nós aqui chegamos como escravizados, se trazia uma cultura, não se veio zerado. Não é isso? Então, na realidade, o que se pauta com a 10.000, já com os primórdios modernos, né, do parlamento mais moderno, mas foi um histórico lá de toda essa luta do povo negro com a educação, que é uma das nossas prioridades nas nossas pautas. Por mais que a gente não saiba, mas o movimento negro é pautado na educação. Tanto é que o EJA brasileiro, ele na realidade, ele traz os negros para a educação. O EJA é pautado numa experiência dos negros, que os negros com maior idade, com uma idade já mais avançada, tinham que estudar. E como é que eles iam estudar? Temos que reunir eles num separado, num horário que dê para eles estudarem. Então, na realidade, o modelo do EJA é um modelo pautado na luta dos negros brasileiros, do movimento negro organizado brasileiro. Então, veio como os movimentos sociais, na realidade, eles é que pautam o governo. O governo não pauta a sociedade, mas a sociedade pauta o governo. Então, eu acho que é um pouco isso que nós estamos um pouco devendo, né? A gente está um pouco, parece que esperando não sei o quê, mas a gente pauta, sim, os governos. Pode continuar. Sim, a gente tem que pautar. É claro. Isso me fez lembrar um trabalho que eu li do Petrônio Domingues, do historiador, que ele coloca que dia 18 de maio, logo após, né, a abolição, 1888, foram criadas as primeiras escolas, iniciativas, né, do povo negro, no interior de Campinas, com esse objetivo, né, de proporcionar. Então, essa luta é muito antiga mesmo. Nossos passos porque eu vêm de lembrei. longe, né, gente? Bem longe, né? Enfim, exatamente. Acho que... Desculpa, eu esqueci seu nome. Glória. O que a Glória e o que a professora Marilândia colocam é isso que eu estava tentando expressar inicialmente, né? A gente fez um recorte aqui temporal, mas a questão da educação, ela está desde sempre, né? Como pauta, desde que você pensa uma resistência, uma reivindicação da população negra. Bom, eu saí lá da Constituinte, né, em 88, a gente passa para o ano de 95, que é um ano significativo também, quando você tem a Marcha de Zumbi dos Palmares, né, em que o movimento negro, nesse momento,
pretende deslocar o foco, né, daquela ideia de uma passividade relacionada ao 13 de maio, da abolição que foi, né, pretensamente dada, né, pela princesa Isabel, e vai colocar o foco nas lutas, nos movimentos de resistência, e por isso instituir a questão do dia 20 de novembro. Enfim, então em 95 a gente tem a Marcha Zumbi dos Palmares. Como resultado, né, dessa marcha, dessa movimentação, e aí, de novo, daqui a pouco a Marilândia vai colocar isso, já sei, o resultado dessa marcha é que o movimento social negro entrega ao governo, né, ao governo federal, um documento que foi intitulado de Programa de Superação do Racismo e da Desigualdade Racial. E esse documento, né, assim como documentos anteriores, ele vai, de novo, pautar a questão da educação, né? E aí eu coloquei alguns trechos, na verdade, que eu tirei, não foi do próprio documento, esses trechos estão num artigo da professora Márcia Lima, da Universidade de São Paulo, em que ela faz uma análise das ações afirmativas durante a gestão do governo Lula, mas ela vai também tentar fazer um histórico, né, de como se dão essas reivindicações. E aí no artigo ela acaba recortando alguns trechos, eu peguei alguns, né, que ela apresenta lá, desse documento, que era o Programa de Superação do Racismo, né, em que o movimento negro colocava como pauta também em 95. Então ele coloca, primeiro lá, a temática das desigualdades raciais não configura um problema dos e para os negros, mas se refere à essência da invenção democrática, né? Então, a ideia de que não se pode se pensar em democracia enquanto, né, não se tratar essa questão racial, e que isso não é uma especificidade dos negros, né? Eu sempre digo isso quando a gente pensa a educação, que é muito comum nos espaços educacionais de que os educadores e educadoras negras que façam esse trabalho dentro das unidades, né? Eu brinco que não tem um rap que fala assim, do Rapping Hood, que se eu tô com o microfone é tudo no meu nome, né? Então, geralmente, funciona assim na escola. Você é negro, então é tudo no seu nome, né? Vai tratar dessa questão, fala com a professora X, né? A professora Y. E isso é que a gente precisa romper, né? Isso não é uma questão de educadores e educadoras negras, isso é uma questão da educação, de todos, né? De todos e todas. Então, o movimento negro colocava isso em 95, colocava isso anteriormente, a necessidade. A gente não pode pensar, então, numa educação para todos, né, como se diz, enquanto a gente não tratar essa questão racial dentro do espaço educacional. E isso não pode ser uma exclusividade, quer dizer, uma unidade que não tenha um educador ou uma educadora negra engajado para pensar essas questões, não trabalha, né, não se fala sobre o assunto. Infelizmente, em muitas unidades acaba acontecendo isso, né? Se você não tem essa figura que vá puxar, né, que vai tomar essa pauta, e isso é um processo muitas vezes doloroso, né, um processo solitário, porque aí você acaba tendo que cuidar de tudo e vira aquela pessoa que, não, lá vem a Cristiane que só fala de racismo, que só fala de África, não é isso? Eu vou fazer um xixi aqui, já que eu abri, né, para a gente pensar essas experiências. Eu me lembro de uma vez numa unidade que eu trabalhei, né? A minha família é nordestina, são paraibanos, né? E aí eu tinha uma camisa que eram uns forrozeiros, e não era, enfim, eles poderiam ser pessoas negras ou não, mas não estava identificado isso na camisa. E eu fui um dia com a camisa na escola, e um professor virou para mim e falou assim: nossa, Cristiane, você gosta mesmo de África, tudo em África, né? Até na sua roupa. Aí eu olhei e fiz, mas não tem nada de África, né? Embora não explicitamente, a gente podia até fazer conexões, enfim, mas não tinha, quer dizer, era porque era isso, né? Independente do que eu usasse ali, as pessoas já associavam, né, isso a essa figura. Isso é muito ruim, né? O movimento coloca essa necessidade de um compromisso de todos, né? E não, claro que essa militância, né, ela é importante nesses espaços, a gente não tem como, né? Os nossos corpos tensionam esses espaços, né, a nossa presença tensiona esses espaços, mas ela não pode ser a única responsável pelo trabalho, né?
E aí eles colocam, nesse documento, também reiteramos, a perpetuação das práticas discriminatórias é um grave e manifesto atentado ao princípio constitucional da igualdade, pedra angular da democracia. Vejam, você está pensando, não tem como discutir a questão da democracia, né? Não tem como discutir a igualdade enquanto a gente não se deparar com as questões raciais. É isso que está sendo sinalizado aí, né? Trata-se de um esforço que deverá ter como principal escopo tornar a igualdade formal, a igualdade de todos perante a lei, e igualdade substancial, ou seja, uma igualdade de oportunidades e tratamento. E aí eles começam a pensar de novo a questão da permanência no espaço educacional. Marilândia, você quer intervir? Na realidade, quando a trilogia, né, da ONU, né, que é o reconhecer, a justiça e o desenvolvimento, vê que elas começam a linkar com as questões que o movimento pauta, que se não resolvido, a gente não consegue pautar. Quando a Cris fala que não é só o professor, não é só o professor e não é só o professor também que educa, né? Não vamos também criar essa coisa pesada nas costas do professor. Tem outros espaços que também se educa, também se dá consciência também. Agora, tem uma coisa que quando, nessa trilogia, e que a Cris falou anteriormente, lá quando ela pauta a questão da identidade, essa é uma questão primordial para um entendimento de como a gente procede uma gestão de política de promoção, que se você não entende que a minha identidade, a minha e dos mais étnicos que me acompanham, da minha etnia, que eu tenho que ter essa constituinte, que é socioeconômica, que é cultural, não tiver esse entendimento, como que eu caminho numa política para desenvolver essa promoção? Por isso que é importante, que a identidade ela é construída, é uma construção social que se constrói e que o outro também tem que me ver. Porque, na realidade, quando não se pauta essas políticas, quando a gente diz o povo negro importa, é porque eles não têm esse conhecimento ou não querem saber que nós somos uma construção socioeconômica e cultural, portanto, se existe. Então, se não se tem essa avaliação sobre isso, como que eu direciono política para essa população? E essa identidade, ela é uma construção que eu também preciso da avaliação do outro. Né? Não é só a minha, é do outro também. O outro também tem que me ver. Gente, tem um momento que chega a ser meio desesperador quando você começa a pensar as armadilhas que o sistema racista preparou para a população negra. Que você avança de um lado, eles nos destroem de outro. Quando se diz, não é só o professor negro responsável, mas se aquele professor negro não estiver naquele espaço, não é pautado. Eu tenho 40 anos de magistério. Isso que é o que a gente precisa. Gente do céu, mudar, né, você entra no espaço, você diz, bom, agora, né, tá tudo dominado, como diz a juventude, né? Estou cheio de jovens aqui, que eu adoro jovens, né? Tenho netos e tenho filhas jovens, né? Tem uma filha já professora também, está fazendo mestrado em São Carlos. E tenho netos, mocinho, um neto já vai se formar. Então, eles dizem, né, a gente entra, né, eu lembro que quando eu me formei na minha primeira formação de magistério, que eu entrei numa escola, eu disse, bom, tá tudo dominado, né? Que não sei o que, nada, gente. A luta é árdua, eu estou aqui com 65, vocês acreditam? 65. 65, e estou ainda no início, né, como todos nós aqui, não é? No início de tudo, porque a gente avança, mas a concretude não chega. Aí você, né, nós estávamos avaliando outro dia na Perseu Abramo, isso que você falou, está num documento nosso, né,
que a gente fez uma avaliação muito linda, ela estava junto, ela estavam fazendo essa avaliação. A gente vai, quando a gente pensa, bom, agora, né, eu lembro que o movimento rapper, quando chegou, eu adoro, se ninguém gosta aqui, eu gosto de rap e gosto de funk também, gente. Porque funk é cultura. Por mais que todo mundo tem muitos problemas com o funk, mas ele é cultura, sim. As pessoas se manifestam. Agora, se eu não gosto das letras, é outra coisa. Mas eu não posso negar que é uma manifestação popular e cultural. Senão a gente é cega. E aí, né, dona Cris, a gente... Olha que a luta nossa nesses 4 anos foi... A gente ser bom agora, mas também foi muito árdua, gente, para a gente chegar... Sim. Até onde nós chegamos, mas a luta continua, né? Aí somos fortes. Juntos somos fortes, né? Porque sozinho ninguém chega a lugar nenhum, né? Mas juntos a gente chega, né? Junto então, a gente faz algum barulho, junto ter parceiros, como a Escola do Parlamento, que é um baita de um parceirão, porque o importante não é... Porque a política que nós estamos tratando aqui não é uma política do governo, é uma política do Estado. Então, se é do Estado, pertence a todo mundo. Né? Não pertence só a nós que estamos aqui, pertence àquele que faz o diálogo, às universidades, às escolas, a Escola do Parlamento, que vem trabalhando isso muito intensamente, não só no campo racial, mas em outros campos, e com muita consistência, porque tem quadros, então acho que o importante é isso. Desculpe, professora. Imagina, a gente posso interromper mais uma vez? Não é interrupção. Como eu disse, é um diálogo, né? Daqui a pouco a gente joga para cá também. Isso, vocês podem pedir muito a palavra. Quietinho. Estão muito quietinhos, gente, pelo amor. Bom, então, dando uma continuidade, né, a gente estava em 95 na marcha. Em 96 a gente tem a LDB, que tem tudo a ver também com a 10639, porque ela altera a LDB, né, de 96. Vejam, do artigo da Constituição de 88 para a LDB, a gente não tem grandes alterações. Então, a primeira parte ela é quase idêntica. Né? Então, ele vai dizer, o ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições de diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro. Então, até aqui, com algumas diferenças do texto, a essência é a mesma de 88. O que se altera? Né? Aí você tem especialmente das matrizes africanas, indígenas e europeias. Então, deixa de ser tão amplo, né, como era em 88 e ganha alguma especificidade, mas ainda muito lacunar, né? Porque a gente sabe que o resultado disso foi, infelizmente, em muitos espaços ainda tem sido, a gente considerar uma única matriz, que é a europeia, né? Que é a discussão que tem se feito. Então, especialmente essas matrizes, mas tem se considerado uma única matriz, por isso, né, a gente tem já há alguns anos, eu falei da professora Nilma Lino Gomes, né, acho que é alguém que tem pensado muito isso, feito uma discussão em torno da ideia de descolonização do currículo, né? Então, que essa ideia está muito pautada nesse contexto europeu. Então, isso é o contexto que eu tenho com a LDB em 96. Essa reivindicação continua, obviamente, porque a gente continua não sendo contemplado, né, nesse processo. Você tem, como eu disse, ações muito pontuais a partir dessas demandas. E há uma questão também, que acho que é interessante a gente analisar isso, a LDB coloca nessa questão do ensino da história do Brasil. Só que me parece que essa ideia de ensino de história do Brasil acaba virando quase que a ideia da disciplina, né? Então, o que a gente consegue identificar é que a população negra ou a população indígena ela vai aparecer especificamente nesse conteúdo da disciplina de história do Brasil ou de história, né? No ensino fundamental a gente fala isso de uma forma mais ampla e configura num momento muito específico, né? A população negra e a população indígena aparecem durante muito tempo no material didático como se fizessem parte somente de um passado, né? Então a gente vai observar os indígenas no período do descobrimento, né? Desse período da colonização do Brasil, e a população negra vinculada à questão da escravização. Né? E ponto. Né? São os momentos em que... E isso, infelizmente, não é algo que
que está muito distante de nós temporalmente, né? Muitos de nós aqui, salvo as diferenças de idade, de geração, mas tiveram uma escolarização que foi dessa forma, né? E esse também é o nosso desafio, quer dizer, quando eu me proponho a fazer diferente também enquanto educadora, eu esbarro nessa minha formação inicial que não contemplou isso, né? Eu tenho dado aula, por exemplo, no curso de pedagogia em universidades, faculdades privadas, que são meninas jovens, né, de 18, 20 anos, e quando a gente começa a discutir isso, elas me relatam a mesma experiência, né? Porque a gente também, às vezes, como educador, a gente tem uma tendência a um pouco reproduzir experiências e práticas que nós vivenciamos, né? Então, a gente se espelha muito em quem foram os nossos professores e acaba, eu falo a gente, né? Estou falando de uma forma bastante ampla, né? Acaba reproduzindo isso. Então, a LDB continua não dando conta, isso não deixa de estar no horizonte dos movimentos sociais, o movimento social negro, e aí a gente vai, essa mobilização aqui, a Marilande vai falar mesmo, que é a pessoa que esteve na conferência. Eu vou nem falar nada. Eu estava na organização da marcha e era aqui nessa casa que a gente fazia as reuniões do movimento negro para a marcha de 95. Não, eu ia voltar lá no artigo da lei. Na realidade, quando a lei foi promulgada, a gente, e até hoje, as pessoas, quando se debruça ao estudo dela, a dificuldade da interpretação, porque ela é muito genérica, né? Ela ficou... Primeiro, ela não dá um tempo para a sua aplicação. Já começa aí que tem uma deficiência, né, na lei, que não dá um tempo para a sua aplicação, né? Então, ela fica em aberto. Então, em aberto. Ela não dá nenhum mote para dizer, olha, tem X tempo, como o Estatuto da Criança, com o Estatuto do Idoso, bababá, e outras leis aí que foram mais populares, né? Dá um tempo para que ela seja aplicada. Não se deu. Com relação à formação, aí eu volto lá anteriormente, quando se diz a importância de você formar o professor, para ele poder entender que ele também precisa se descolonizar, porque se eu não me descolonizo, como que eu levo esse parâmetro para os outros professores ou para os meus alunos? Percebe-se que isso é grave, porque às vezes o professor, ele até faz grandes cursos, eu conheço pessoas, por exemplo, quando eu fiz o meu mestrado, tinha pessoas que fizeram e que negam terminantemente a questão do estudo do História da África, ou sei lá, ou essas reivindicações dessa juventude que está aí, que eu acho fantástico, que são caminhos que eles estão buscando para a luta, que é extremamente válido e pertinente e importante, né? Que eles estão em outro momento, então vão se buscar, e que negam isso. Então, na realidade, o professor, quando a Cris fala na formação, que se debruçamos na formação e no conteúdo, né, de ter materiais o suficiente, é que ele também precisa se reconhecer descolonizado para poder avançar nessa descolonização da questão curricular, dos materiais, da sua própria aula, né? Porque às vezes ele também traz isso, às vezes não sei se é até por ele não ter querer e querendo deu. Eu, por exemplo, eu trabalhei numa cidade aqui próximo de São Paulo, que eu fazia um trabalho muito lindo, que é a cidade de Osasco, fiquei 10 anos em Osasco. Um dia eu chego, porque como é uma cidade pequena, então dava para você ir nas escolas. Então eu ia nas escolas, eu fazia um trabalho quase que de campo. Eu trazia os professores, mas eu também ia. E um dia eu chego numa escola, estou adentrando a escola, olho para dentro de uma sala de aula e vejo, não tenho nada contra, né? Perdoe-me se tem aqui alguém que professe essa religião. Mas eu entro e vejo um salmo evangélico na lousa e a professora fazendo um discurso extremamente inflamada em cima daquele dizer, não sei se é salmo que chama, sei lá, é salmo? Se tem alguém, eu não estou falando da religião, estou falando que não se pode fazer isso, né? Agora
vai se poder, mas até então não se podia, né? Então eu falei com a diretora, eu digo, não, vamos tentar fazer uma coisa que não direciona, mesmo porque religião é foro íntimo, é escolha individual. Ninguém pode dizer para mim que religião eu tenho que professar, né? Eu professo aquela que me atenda às minhas... Você vai falar? Não, tem uma... Ah, tá. Gente, sabe Então que é isso, pode falar. Eu vou pedir para todo mundo que for fazer uma intervenção só se apresentar rapidinho, que aí a gente vai saber. Diga o nome porque está Isso. gravando. Ai, graças a Deus. Está ao vivo, não? Está ao vivo? Tá, mas a gente está na rede. Está na rede, transmitido online. Gente, é para a gente relaxar um pouquinho. Boa noite, pessoal. Meu nome é Vanessa, eu sou professora de educação infantil. Não vou citar o município que eu trabalho, que eu me sinto constrangida, desculpa. Mas assim, professora, eu concordo piamente com a fala da senhora, porque, inclusive, na escola que eu trabalho, existem professores que se pós-graduaram no assunto. Porém, para mim, na minha opinião, Vanessa, o que adianta uma formação teórica se você não sabe desenvolver a prática? Entendeu? Então é complicado isso. E essa descolonização do currículo também tem que alcançar a mente dos professores, né? Porque não adianta só a teoria. A teoria, porque são discutidas em HTPC todas as leis, todas as documentações referente à educação, né? E assim, não adianta você ter ali a teoria se você não aplica a prática. Então é um quesito contraditório na minha cabeça. E eu tenho vários problemas na unidade que eu trabalho devido a isso. O município que eu trabalho, eu acredito que 80% da população seja evangélica. Tá? Eu sou o bicho-papão, como eu já descobri que é meu apelido na escola, porque eu sou candomblecista com muito orgulho. Tá? E assim, um dos grandes problemas que eu estou tendo na escola é em relação a isso. A escola é laica. Você não é obrigado a querer descer goela abaixo das crianças a sua crença. Então, num pequeno debate, quando eu falei isso, ficou ruim para mim, né? Ficou ruim para mim porque... Não, mas o professor tem que ter autonomia na sua didática. Eu falei, desculpa, isso não é didática, isso é religião e credo. Né? Então, eu acho que para todos que estão aqui, eu acho que a intenção é essa, é ter a teoria e a prática. Né? E eu vou aumentar mais ainda a minha briga, que eu estou angariando mais armas para poder continuar minha luta. Obrigada. Eu acho que só, antes da gente avançar, acho que a sua fala é muito significativa, né? E a gente tem batido muito nessa tecla, que é essa junção de teoria e prática. Eu acho que isso deriva um pouco também, a gente pensando de uma forma mais ampla, de como isso tem a ver também com a desvalorização da figura do professor, né? Porque o que você tem? A gente afasta muito essa figura do professor, né, da professora, do pesquisador, né? Então, os sistemas de ensino, então, o sucateamento da profissão afasta como se aquilo que se produz na universidade não tivesse qualquer relação com o chão de escola. E isso não é verdade, né? Quer dizer, o nosso ofício está diretamente relacionado à pesquisa, ao estudo, né? A pensar como essas teorias, enfim, essa discussão mais conceitual, ela pode sim subsidiar, né, e repertoriar as nossas práticas. Então, acho que falta também a gente pensar, né, nesse debate, a figura do professor, esse lugar de pesquisador, esse lugar de quem faz a reflexão do seu ofício. Só que isso também passa pelas condições de trabalho que, infelizmente, né, impossibilitam muitos educadores de poder se dedicar a essa pesquisa. Então, a sua prática ela vai um pouco no automático, né? Só, enfim, tem e não tem a ver, mas
como eu disse, eu trabalho no Instituto Federal, né? Então, e quando numa das primeiras conversas com a gente teve lá no instituto que eu trabalho, que é em Guarulhos, esse ano que começou o curso de ensino médio integrado ao técnico. E aí eu dou aula numa dessas turmas, né? Os meninos, eles fazem mecatrônica integrada ao médio. E no início do ano, fazendo lá aquele, enfim, um diagnóstico, saber as expectativas, enfim. E aí eles me diziam: olha, não, a gente entrou aqui no Instituto Federal porque tem os melhores professores, o melhor ensino, tal. E aí eu fui conversando com eles para desconstruir isso. Eu falei: olha, o professor e a professora que estão aqui são os mesmos que estão lá na escola do Estado, ou que estão na prefeitura. O que os diferencia é que aqui, embora, né, não seja o ideal, mas a gente tem condições melhores de trabalho, enfim. Então, se eu dou uma aula, eu tenho o mesmo período da aula para preparar essa aula, né, para pesquisar, para estudar, enfim. Então, é isso que vai diferenciar a qualidade, né? E esse tempo do estudo é que vai fazer com que a gente consiga alinhar teoria e prática, né? Então, acho que o desafio o que você coloca, essa angústia, ela está relacionada a isso. Né? E a gente, acho que quando a gente pensa a questão da Lei 10.639, os pareceres, as diretrizes, né? E acho que isso que a Glória colocou, e que a gente tem colocado aqui, a gente precisa se debruçar sobre esses documentos, porque quando a gente fala muito da Lei 10.639, mas pouco lê, por exemplo, o parecer e as diretrizes. E quando você faz a leitura desses documentos, há uma perspectiva muito forte dessa junção de teoria e prática. Então, o tempo todo isso está sendo apontado. Como que a gente vai pensar? Então, é descolonização do currículo, mas isso não é tão abstrato. Não é abstrato. O documento está apontando caminhos, possibilidades para se discutir isso, para se pensar. Então, acho que, às vezes, falta mesmo a gente se apropriar. E, infelizmente, isso tem a ver com as condições de trabalho, né? Acho que não é a falta de vontade, não dá para a gente colocar nos indivíduos essa questão, né? A gente, obviamente, que as condições de trabalho a gente precisa também reivindicar que haja melhores condições, né? Mas, enfim, acho que o debate passa por aí também, né? Esse lugar do professor no processo. Tem uma questão também. Quando a lei foi promulgada, na realidade, tudo que aparecia, porque eu acompanhei a lei desde o início, inclusive esse caderno aqui, eu viajei o Brasil inteiro para a gente chegar às diretrizes. A gente dividiu o Brasil, o MEC na época me convidou, a secretária da Secadia era a Leonor Araújo, que é professora da Universidade do Espírito Santo, agora está na Bahia fazendo doutorado. Ela dividiu o Brasil em 6 regiões, que são 5, mas como o Nordeste é muito grande, fez em 2, e a gente viajou o Brasil inteiro para chegar às diretrizes da Lei 10.639. E quando os municípios, estados, por isso que quando a Cris fala que é importante que a gente consiga se debruçar e saber quem é os responsáveis, né, para a gente poder ter mais aparato, né, com relação a isso, né? Eu lembro que os cursos que estavam sendo dados eram cursos de 8 horas, de 12 horas, de não sei o quê, babá, e eu ficava muito indignada, porque eu dizia: por que um conteúdo tão rico, né? Tão rico, porque Jesus Cristo, estudar o continente africano e a história, né, as culturas brasileiras, gente, não tem coisa mais espetacular, você se apaixona e não quer parar de estudar mais. Aí eram cursos pequenos, de 8 horas, eu digo, como que vai se preparar um professor com essa teoria para que ela consiga reproduzir com 8 horas, 12 horas, o máximo era 12 horas. Eu digo, não tem como. Ou começa a se pensar isso como algo civilizatório, que tem importância para a cultura e para a educação brasileira, ou então deixa que cada professor busque isoladamente, porque eu acho que ele até conseguiria mais. Aí a gente deu uma sorte que a gente começou a pensar isso no olhar, porque, como ela falou no início, a Cris falou uma coisa muito pertinente. Dependendo da forma como você olha, você organiza a política, né? Então, eu acho que 4 anos de formação
Eu acho que foi uma coisa realmente inédita no Brasil. Eu escuto isso porque eu ando bastante, ela também anda e diz, não, inédito, com edital, não foi assim, se chamou o meu amiguinho. Não, ninguém chamou amiguinho. Tanto é que ninguém podia, nós que éramos da gestão, podia dar nome de ninguém. Porque às vezes você até conhece, não se podia, porque eram editais que todo mundo podia participar, desde que tivesse aquele aporte, ou era mestre, ou era doutor, nesta linha, porque não é um achismo, era uma formação realmente para formar uma rede, que não é uma rede qualquer, é uma rede municipal de ensino que tem uma das redes mais bem formadas deste país, é a rede municipal de São Paulo. Ela é muito bem formada. E eles também não aceitam, né, qualquer formações. Né? A gente tem dificuldade, às vezes, quando leva alguma formação que não está de acordo, eles já logo levantam e dizem, não, se veio para formar de tal linha, por que essa linha também não é de acordo com o que está dizendo? Se é formação, é formação. Né? Então, foi uma formação de 4 anos. É muito tempo, 4 anos, né, que a rede se debruçou com os que nós podemos, nessa formação, trazer alguns que fizeram, né, essas formações, poderia ter trazido, né, para dar um depoimento do quanto foi... A gente tem 3 encontros. Temos 3 encontros, no próximo a gente vai trazer mais 2, algum dos doutores dá que pra deram, para eles darem o depoimento, porque é uma coisa de muita relevância, gente, mas muito, a gente não tem a dimensão, mas a dimensão é muito grandiosa mesmo. Bom, só para a gente não passar aqui, acho que o exercício é esse mesmo, né? Mas vamos falar rapidinho do ponto de vista do documento de Durban. Enfim, o Brasil nessa conferência assume um certo protagonismo, né? Enfim, e o Brasil é um dos países que mais pautam, né, durante as discussões realizadas na conferência, a necessidade de instituição de políticas públicas e políticas públicas de ação afirmativa. Né? Então, isso está muito presente. E aí, dentre o resultado, né, das conferências, vou falar muito rápido, enfim, mas depois a gente pode aprofundar com indicação de leituras, enfim. O resultado disso, né, é um documento, né, uma declaração que sai de Durban. O Brasil, obviamente, é signatário, né, dessa declaração. E aí um dos artigos da declaração vai dizer o seguinte, né, acho que isso fortalece esse movimento que vai desembocar na Lei 10.639. Né. Reconhecemos a necessidade de se adotarem medidas especiais ou medidas positivas em favor das vítimas de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata, com o intuito de promover sua plena integração na sociedade. Então, todo o discurso desse documento está voltado para essa ideia de ação afirmativa, de políticas de reparação, né? E a Lei 10.639, ela vai sendo construída e sendo compreendida a partir desse escopo, né? Então não se trata de uma imposição, mas se trata de um documento que é uma ação afirmativa, né? A gente tem vivenciado isso. E aí a ideia da ação afirmativa, ela tem, né, na sua gênese, a ideia de compensação também, né? E aí, continuando, né, nesse artigo vai dizer, as medidas para uma ação efetiva, inclusive as medidas sociais, devem visar corrigir, né, a ideia da reparação, aí, as condições que impedem o gozo dos direitos e a introdução de medidas especiais para incentivar a participação igualitária de todos os grupos raciais, culturais, linguísticos e religiosos em todos os setores da sociedade, colocando todos em igualdade de condições. Né? Então, é todo um documento construído a partir da ideia, da noção de reparação. A ação afirmativa, ela vem nesse sentido. E aí a gente chega em 2003 com esse propósito. Né? Então, se você tinha, em 88, uma menção vaga a essa necessidade de se pensar, né, os conteúdos e esse currículo de forma mais diversa. Na LDB, você nomeia os grupos, mas não entra na especificidade, a lei vem nessa perspectiva de ação afirmativa para fazer essa correção.
né? Então, aqui a gente vai explicitar. É isso que precisa ser trabalhado. É essa a necessidade. Quando eu falo de se pensar a presença, né, da população negra nos conteúdos, né, é dessa forma que precisa acontecer. Então, ela vai explicitar, então, aquele artigo da LDB, que é o artigo 26A, ele vai ser alterado pela Lei 10.639. Eu sempre gosto de chamar a atenção a isso, porque é muito comum, né, a LDB é algo que nenhum educador questiona nos espaços. E a Lei 10.639 muitas vezes é questionada. E, na realidade, a Lei 10.639 ela faz parte da LDB. Né, ela altera um artigo da LDB. Né, e aí ela vai alterar aquele artigo que era mais amplo para colocar a especificidade da temática étnico-racial. Lá em 2003, né, então, ela altera esse artigo e inclui mais um. Vamos lá, olhar para o texto. É que eu acho que eu estou longe, né? Fazer um comentáriozinho. Vai lá, mas passou demais agora. Não, eu vou voltar. Você quer que eu volte? Não precisa voltar, tá. não. Quando, em Durban, o Brasil, ele foi o único país, aliás, mas foi o único que levou a pauta do racismo no mundo, não só no Brasil, mas no mundo. E levou com muita consistência, porque estavam os movimentos sociais, estavam lá representados, as centrais sindicais, então ele estava extremamente empoderado. Era a maior delegação de país em Durban. Nós éramos 600 delegados. Nem os Estados Unidos levou uma delegação, e o processo racial que os Estados Unidos têm pautado, mas ele não levou como uma pauta para ser discutido e tirar um insta na conferência. Foi o Brasil. Então, o Brasil ele tomou conta desse tema. Ele foi o mais solicitado, ele esteve em quase todas as mesas, porque aí, lógico, tomou vulto. Só que tem o documento, mas aí é aquilo que eu falei anteriormente. A gente tem o documento, a gente avançou, mas a gente não conseguiu que o Brasil cumprisse o que se tirou em Durban. Tá? Então, tudo que está em estado lá, não se conseguiu, a não ser a Lei 10.000 e todo o processo. Mas lá tem uma série de coisas, inclusive com a questão das religiões de matriz africana, que estamos aí sendo aviltados quase todos os dias, né, por sermos, né, dessa religião. Pode seguir. Bom, chegando à lei, eu estou olhando ali o tempo, estou vendo que algumas pessoas estão sentindo a necessidade de sair. Eu pensei, conversando com a Silvia, a gente fazer um breve intervalo. Então, agora, 8:50, a gente faz um intervalo 8:50, só falar aqui da lei, e aí volta às 9, 10 minutinhos, para a gente também ver se consegue esgotar tudo até. Então, deixa eu só fechar aqui, a gente sai para o intervalo, tá? É só olhar para o texto da lei. Então, a Lei 10.639 faz essa alteração na LDB e aquilo que era mais vago torna-se específico. Né? Então, o artigo vai ficar com essa redação. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. Aí ele vai além, né? Vai ter lá uma especificação do que seria esse ensino. O conteúdo programático a que se refere o caput desse artigo incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Vejam, então a gente sai daquela história do Brasil, precisa considerar diferentes povos, né? E a gente tem uma especificidade muito grande. E acho que quando eu estava falando da pesquisa, de alinhar a teoria e prática, vejam como, ainda que seja só um dispositivo legal, né, só assim, né, não é só, mas eu digo, esse texto, né, do dispositivo, ele já avança muito, no sentido de que o que a gente tem sinalizado nesse texto? Eu tenho que não é só a inclusão
da história e cultura afro-brasileira. Há uma mudança de perspectiva também, quando a gente vê o detalhamento. Por que uma mudança de perspectiva? Porque um dos itens que ele vai colocar lá é pensar a luta dos negros no Brasil, ou seja, não é só estudar a população negra enquanto o escravo, né, como se coloca, né, como se fosse sinônimo de escravo num determinado período histórico. Não, eu preciso pensar também a outra perspectiva dessa história, ver como que se deram os movimentos de... Essa semana eu ouvi uma coisa interessante de uma professora, né? A gente fala bastante de movimentos de resistência, né? Ela falou assim, não, eu não gosto dessa ideia de resistência, porque parece que a gente está resistindo a algo. Ela fala, eu chamo de movimentos de afronta. Eu gostei muito de como ela colocou, né? Que é esses movimentos de afrontamento mesmo, de questionamento daquele status quo. Então, vejam, a Lei 10.639, nesse sentido de reparação, ela vai virar a chave de como essa história é contada, né? Então, o negro, a população negra, né, descendentes de africanos e africanos, deixam de ser os objetos do discurso, pelo menos isso é o que está expresso na intenção da lei, e passam a ser os sujeitos desse discurso. E, à medida que eles se tornam sujeitos, essa história é contada de uma forma diferente, né? Eu sempre gosto de pensar em relação a isso, por exemplo, quando a gente fala da população indígena, né? Como eu disse, eu sou da literatura. Então, quando a gente vai estudar literatura brasileira, um dos textos que é considerado o texto inaugural, né, das narrativas no Brasil é a Carta de Caminha, né? E aí, quando você vai olhar esse documento, que é literatura, né, tem uma ambiguidade aí no gênero, a perspectiva é a do colonizador, né? Então, tem alguns trechos, eu vou falar assim de uma forma muito redutora, mas enfim, há um momento que ele vai descrever assim, quando chegamos, os índios, né, não é essa expressão que está lá na carta, eu devia ter trazido um trecho para ler, né, mas pousaram os objetos, né, no chão, tal, e nos receberam. Aí eu fico sempre, quando eu leio aquilo, me perguntando, né, como que seria esse texto se indígenas tivessem feito essa narrativa, né? Será que a gente teria a mesma perspectiva, né? Eu sempre uso esse exemplo da Carta de Caminha, que eu acho que ele é muito significativo, né? Eu fico imaginando, imaginem se a gente está lá na nossa sala, né, assistindo uma TV ali, relaxado, de repente entra uma porrada de gente na sua sala e você vai falar, entre, sente-se, fique à vontade, né? Pessoas que você nunca viu na vida invadiram a sua casa, obviamente a reação não será essa, né? No mínimo será uma reação de estranhamento. Quer dizer, mas na narrativa oficial, esse estranhamento não se coloca porque adotou-se uma determinada perspectiva. E a Lei 10.639, depois, a gente fala isso depois do intervalo, a 11.645, implicam essa mudança de perspectiva. Tá bom? Então, vamos parar uns... Eu acabei avançando dos 10. Posso fazer uma colocação depois? Pode. Que é dentro da 10.000. Percebam vocês, quando a 10.000... começa a tomar um pouquinho de vulto, né, que as pessoas começam a saber que ela existe, começa grandes discussões, pessoas contra e etc. Surge um levante da questão da 11.000. A 11.000 é de 2008, a 10.000 é de 2003. Começa a surgir elaborações das universidades, dos escritores e etc., que a 11.000 substituía, e aí foi um encargo para a gente desconstruir isso. Porque a construção é fácil, você constrói. Desconstruir que é o babado da questão, né, gente? Construir a gente constrói, né? Mas depois, para tirar isso do imaginário coletivo, aí o que as pessoas diziam nos seus grandes debates? A 11.000... substitui a 10.639. Gente do céu, uma lei não substitui a outra, a não ser que uma lei, crie-se uma outra lei para substituir, que não sei o quê. Gente, então percebe que o sistema, ele é muito perspicaz. Aí começou as pessoas a ter essa ambiguidade de interpretação, entendeu? Aí tinha cursos que queriam se aprofundar, mas na 11.000, não que não tenhamos a relevância da 11.000, lógico que tem, mas
querendo ir pelo canal da 10 mil, entrar na questão racial pela 11 mil. Porque já que a 11 mil substituía a 10 mil, então vamos nos aprofundar na 11 mil. Não, elas se somam. Elas se somam. Tanto é que a 11 mil até hoje não saiu as diretrizes, né? Saiu já? Porque as diretrizes que normalmente está se usando é ainda a da 10 mil, porque ela tem uma consistência bastante eficaz, né, de ter um estudo bastante aprofundado. Eu não sei, a gente vai tomar um café? Eu acho que vai tomar água. A gente vai tomar água, não temos água? Já tomaram água? Queridos, nós da Escola do Parlamento teríamos um imenso prazer em oferecer um café, mas não poderemos, por motivos de força maior. O café já se encerrou aqui na nossa entrada. Então, teremos água disponível. E um toalete, enfim, um momento de relax para voltarmos. Resistimos ou afrontamos. 30 segundos, só 30 segundos, só aproveitar esse momento, pra pedir para quem não assinou que o faça. Por quê? A lista de presença. Nós tínhamos programado a sala Sérgio Vieira, lá comporta 90 pessoas. Mas deixamos o sistema aberto, de repente, 225 inscrições. Aí vamos correr atrás de um espaço maior. Conseguimos esse espaço aqui hoje, né? Então, nós queremos contar direitinho para ver se a gente mantém esse espaço, porque aqui os espaços são bem rotativos, bem solicitados. Demos sorte hoje, tá? Então, é necessário que façam a assinatura da lista para a gente nos planejar para o próximo encontro, ok? Sugestão do colega aqui. Usa o microfone. Usa o microfone, porque está gravando e você está ao vivo. Tudo bem. Boa noite a todas, a todos. Eu sou o Valdir, sou representante do Quilombo Guaraná, Associação Cultural de Resistência Afro-Brasileira. Sou pedagogo. A sugestão é o seguinte, né, que ela sugeriu um tempinho o pessoal sair, que desse oportunidade de algum esclarecimento que a gente possa ter, que possa responder para nós, antes de entrar na discussão da 11.465, nesse momento de que tem algumas dúvidas. Tranquilo. Sim, a gente... Estava aberto, né? Podiam ter... você quer fazer durante o intervalo, nesse período de intervalo? Não façamos o intervalo. É isso? É isso? Não, tem que dar uma fazer. paradinha. Não, o intervalo é necessário. 10 minutinhos. Quantos pra minutos? respirar. 10 minutos. Não, precisa o intervalo. Não, precisa. Eu preciso cumprimentar algumas pessoas que eu conheço, que estão aqui.